Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Quero saudá-los a todos na graça, na paz, nas alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero agradecer aos nossos amigos ouvintes que têm nos permitido compartilhar a santa e bendita palavra. E quero agradecer também, principalmente, pelo carinho com que vocês têm demonstrado a palavra de Deus e o compartilhar dela com aqueles que vocês os amam. A nossa palavra de agradecimento a todos. Nesta oportunidade, nós iremos meditar sobre o tema convicções e certezas. Convicções e certezas. Iremos usar o texto da palavra santa do nosso Deus através da instrumentalidade do apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20, que diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E também sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quero iniciar esta palavra com uma bonita ilustração que eu li esta semana e achei que ela se encaixa bem com este tema proposto para a meditação desta oportunidade. E diz ali aquela história. Era uma vez um belo jardim com maçãs, laranjas, peiras e lindas flores. Tudo era alegria no jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste, pois não sabia quem era, nem o que tinha de fazer. A macieira lhe disse que era muito fácil fazer saborosas maçãs. Por que não tenta? Não escute, disse-lhe a roseira, é melhor produzir rosas. Não vê como elas são belas? A árvore, confusa, cada vez mais desesperada, tentava tudo o que lhe sugeria, porém não lograva ser como as demais, nem se sentia feliz. Pelo contrário, estava cada vez mais frustrada. Um dia chegou ao jardim uma coruja e, ao ver o desespero da árvore confusa, exclamou: Não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra o têm, mas é fácil resolver. Tão somente não dedique sua vida para ser como os outros acham que você tem que ser. Seja você mesma. Conheça a si mesma e ouça a sua vocação, a sua missão nesta vida. Como assim? Ser eu mesma, conhecer-me, vocação, missão, perguntava a si mesma a árvore confusa, quando de repente uma doce voz ecoou em seu interior. Você jamais dará maçãs, porque você não é uma macieira, nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho, e seu destino é crescer forte e majestoso, o que lhe propiciará dar abrigo aos pássaros, sombra aos viajantes, beleza à paisagem. Essa é a sua vocação. A partir deste momento, a árvore confusa não se sentiu mais em confusão. Ao contrário, se sentiu forte e segura de si mesma e se preparou para ser tudo aquilo para o qual foi criada e continuou a crescer. Por incrível que pareça, existem muitos cristãos que, apesar de terem anos de vivência eclesiástica, anos de vivência no Evangelho, ainda não possuem amadurecimento suficiente e nem convicções claras acerca do seu papel enquanto estiver nesta esfera de vida.
e muito menos tem certeza acerca dos temas primordiais da fé cristã. E nesta oportunidade, queremos meditar acerca de alguns destes temas, para, conforme nos orientou o apóstolo Pedro, possamos, antes de tudo, santificar ao Senhor Deus em nossos corações e estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Certezas e convicções. O apóstolo João, no texto que acabamos de ler, ele nos propõe pelo menos 4 convicções, 4 certezas que precisamos ter como crentes, como cristãos na fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira é que temos a certeza da vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. João declara: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Nessa mesma epístola, no capítulo 3, versículo 8 e 9, João declara: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, ele nos dá um entendimento mais completo acerca daquilo que o apóstolo João está dizendo, aonde ali Paulo declara: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É claro que os cristãos cometem pecado, porém involuntariamente. Todos nós temos áreas onde a tentação é forte e hábitos que são difíceis de dominar. Porém, precisamos aprender a lidar com estas áreas de vulnerabilidade, se afastando de situações tentadoras. Os verdadeiros cristãos não fazem do pecado uma prática e nem procuram caminhos para justificá-los. Todos os cristãos estão lutando para vencer o pecado e dominar a vontade da carne. A divina semente, isto é, a palavra regeneradora do Evangelho de Cristo, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, a nova natureza implantada por Cristo, impedem que o cristão peque de modo habitual. O cristão não pode levar uma vida de pecado, porque o Filho de Deus o impede de viver desta forma. O próprio Senhor Jesus declarou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, temos a certeza da vitória sobre o pecado pelo poder de Jesus Cristo. Segunda preciosa lição, a segunda certeza, a segunda convicção que o apóstolo João declara é que temos a certeza da vitória sobre o domínio do inimigo pela promessa que recebemos. Diz lá o apóstolo João: sabemos que o maligno não lhe toca. O Senhor Jesus, através do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, confirma estas palavras de João, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Satanás não pode manter um cristão cativo.
Isto é, agarrar ou segurar com força. Cristo livrou os cristãos da escravidão do inimigo e nos mantém protegidos dos seus ataques contínuos. O restante do mundo não desfruta deste privilégio, desta liberdade que é algo exclusivo dos cristãos. Mas, se eles crerem pela fé em Cristo, eles podem também obter esta vitória. O mundo não tem nenhuma outra escolha além de obedecer a Satanás. Não existe um outro meio termo. Ou as pessoas pertencem a Deus e o obedecem, ou vivem sob o domínio e controle do diabo. O Senhor Jesus também, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, declara: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Apesar de Satanás ser incapaz de vencer a Jesus, ele teve a arrogância de tentar o Senhor. E porque Jesus não teve pecado algum, Satanás não tem nenhum poder sobre ele. E se obedecermos a Jesus e alinharmos firmemente com os propósitos de Deus, Satanás também não terá poder sobre nós. A palavra declara: e o maligno não lhe toca. Portanto, temos certeza que pertencemos a Deus para estarmos sob o seu absoluto controle e não do diabo. Certa feita, um grupo de seminaristas foi fazer uma prova de uma única questão. Fale sobre Deus e sobre o diabo. Foi-lhes dado aos alunos 60 minutos para responder acerca desta questão. Um deles pegou uma folha e começou a escrever sobre Deus. Dissertou sobre as suas maravilhas, sua obra, seu filho, sobre a salvação, e o fez de maneira tão apaixonada que, não atentando para o relógio, passaram-se 59 minutos. Quando o professor alertou que faltava apenas 1 minuto, o jovem escreveu no rodapé da página: fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Apesar de não ter cumprido o que lhe foi solicitado, sua dissertação foi considerada a melhor de todas. Temos a certeza da vitória sobre o domínio do inimigo pela promessa que recebemos. A terceira preciosa lição, a terceira preciosa certeza, a terceira preciosa convicção que o apóstolo João declara é que temos certeza da vitória sobre o mundo, pois pertencemos a Deus. Diz lá o apóstolo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, o apóstolo declara: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Abrindo um parênteses só para explicar esse termo, concupiscência significa desejo ardente. Então, o apóstolo João está declarando: porque tudo que há no mundo, o desejo ardente da carne, o desejo ardente dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e o seu desejo ardente, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fecho parênteses. O apóstolo Paulo,
também falando acerca deste tema, em Romanos capítulo 12, versículo 2, declara: e não serdes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, temos declarado isso em algumas mensagens, como também em várias oportunidades aqui em nossa igreja, que são 3 os inimigos que precisamos estar em constante alerta em nossas vidas: o diabo, o mundo e a carne. Os cristãos precisam amar os homens do mundo como Deus, porém, não podem serem alinhados de seus pecados. Não podem compactuar com os apetites malignos da carne, a preocupação da satisfação dos desejos físicos, o desejo avarento do materialismo, o almejar e acumular coisas transitórias, a cobiça por tudo que se vê, o orgulho de uma vida sem a presença e autoridade de Cristo. Tudo isso precisa ser combatido em nossas vidas. É preciso tomar muito cuidado com quem nos associamos, os lugares que frequentamos e as atividades que apreciamos. Em contraste, Deus estima o autocontrole, um espírito de generosidade e o compromisso de servir com humildade, a busca dos valores eternos em nossas vidas. Em quarto, o apóstolo João nos traz a convicção, nos traz a certeza de mais uma preciosa lição. Temos a certeza da vitória final de Cristo e da nossa união com Ele. João declara: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E nos versículos anteriores, João ainda declara: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Temos a certeza da vitória final de Cristo e da nossa união com Ele. Um pastor foi chamado para orar por um homem muito enfermo. Quando entrou no quarto, encontrou o pobre homem na cama, com a cabeça apoiada num par de almofadas. Havia uma cadeira vazia ao lado da cama. Fato que levou o pastor a pensar que o homem estava aguardando a sua chegada. Suponho que o Senhor estava me esperando, disse o pastor. Não. Quem é você? Respondeu o homem enfermo. Sou o pastor que a sua filha chamou para orar por você. Quando entrei e vi a cadeira vazia, por isso eu imaginei que você soubesse que eu viria visitá-lo. Ah, sim, a cadeira vazia. Ela tem uma história. Conte-me, meu amigo, pediu o pastor. Eu não sabia orar. Nunca aprendi, pois sempre achei que Deus estava muito distante de mim, ocupado com coisas mais importantes. Até que um amigo me disse: orar é muito simples. Orar é conversar com Jesus. Quando quiser falar com Ele, sente-se numa cadeira e coloque uma outra à sua frente, vazia, e pela fé converse com Jesus. Gostei da ideia
e desde então tenho conversado com ele durante 2 horas diárias, sempre cuidando para ninguém ver, especialmente minha filha, senão me internam no manicômio, disse ele com um largo sorriso. O pastor gostou do jeito dele e conversaram um bom tempo. Por fim, oraram juntos e o pastor foi embora. 2 dias mais tarde, a filha daquele homem comunicou que o seu pai havia falecido. Ele morreu em paz? Perguntou o pastor. Sim, pastor, eu creio que sim. Creio que ele partiu em paz. Pouco antes de falecer, ele me disse que me amava muito e me deu um beijo. Tive que deixá-lo por alguns minutos e assim que voltei ao quarto, ele já havia partido. Só uma coisa me intrigou, pastor. O que foi, minha irmã? Perguntou o pastor. Sabe aquela cadeira que tinha ao lado da cama dele? Ele a arrastou para bem perto da cama e morreu com a cabeça encostada nela. Louve a Deus por isso, minha irmã. Por quê, pastor? Porque ele morreu no colo de Jesus. Concluindo, meus amados irmãos, a palavra desta oportunidade, convicções e certeza, temos a certeza da vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. Temos a certeza da vitória sobre o domínio do inimigo pela promessa que recebemos. Temos a certeza da vitória sobre o mundo, pois pertencemos a Deus. E temos a certeza da vitória final de Cristo e da nossa união com Ele. Que Deus ricamente possa abençoar a sua vida e que a partir da meditação desta palavra, você também possa ter a certeza que você não é fruto do acaso, você não é fruto da sorte, você não é fruto de algo que poderia ter acontecido ou não, mas você é fruto, a tua vida é fruto do amor de Deus, da graça de Cristo. E Deus tem um grande propósito na tua vida. Que você tome posse dessas convicções e dessas certezas e possa viver olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus ricamente nos abençoe.